Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito devocionais. Nós paramos no 31 e hoje é o Salmo 32. Então a gente ora no início, medita a palavra e ora no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos, amém? E se meus vídeos têm te ajudado, os devocionais, Deus tem falado com você, deixe seu like, sua curtida, compartilhe com alguém para que a palavra do Senhor cresça e mais pessoas sejam alcançadas. Bem, então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da tua presença, diante da tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Que essa semente venha crescer, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que haja revelação da tua palavra para nós, que nós possamos entender os propósitos do teu coração para as nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa desse devocional, que nós possamos juntos caminhar na presença do Senhor, caminhar em crescimento para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, amém. Celular escorregando aqui, mas tudo bem, vamos lá. Salmos 32, nós paramos no 31, vamos ao 32. Salmo de Davi, fala assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem quem o Senhor não imputa a iniquidade, em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive em silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo dia, pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, todo que é piedoso orarão a ti, no tempo em que tu podes ser encontrado. Certamente, nas enchentes das grandes águas, elas não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da dificuldade. Tu me cercarás com canções de libertação. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com meu olho. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não chegue perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estais alegres no Senhor, regozijai-vos, vós justos. Gritai de alegria, todos vós que sois retos de coração. Amém, gente? Então esse é o Salmo 32, fala sobre o pecado, sobre como que nós devemos lidar com o pecado. Aqui Davi falou que enquanto ele escondeu o seu pecado, a sua iniquidade, houve seca. Mas quando ele confessou, ele se viu livre daquilo, ele foi liberto. Então, muitas das vezes, as situações em que nós vivemos, que são pecados que estão ocultos, ou pecados que cometemos e que nós temos vergonha de falar, e o Senhor está nos chamando para um tempo de intimidade, para a gente confessar diante dele. Então, há pecados que a gente confessa diante de Deus e há pecados que a gente confessa diante dos homens. Porque a Bíblia fala também: confessai os seus pecados uns aos outros para que sejais curados. Então, existe cura na nossa alma, na nossa vida, na nossa caminhada, em que quando eu confesso o pecado a uma outra pessoa, essa pessoa tem que ser uma pessoa de confiança, né, para que não haja ali uma quebra de confiança ou uma exposição, ou a pessoa te exponha, né? Aí você precisa de achar alguém de confiança, onde você pode contar sobre o seu pecado e essa pessoa vai orar, ela não vai te julgar, ela vai orar junto com você e aí vai haver a cura. Então, às vezes tem curas que a gente busca, coisas ocultas na nossa alma, escuridão que há na nossa alma por causa do pecado, né? Porque somos carne e osso, que quando a gente confessa ao Senhor, as coisas se abrem. Eu tenho experiência com isso de confessar não só pecados meus, mas também familiares. E depois de confessar, depois de viver essa experiência, as coisas se abriram. Uma delas é em relação
A meu pai, não sei se eu já contei isso aqui, que o Senhor me falava que eu precisava perdoar o meu pai. Só que meu pai já tinha falecido. Como que você perdoa alguém que já faleceu, que já morreu? Então, Deus me deu uma experiência. Eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero. Então, já que eu preciso perdoar meu pai, eu quero. Só que na experiência que eu tive, eu não pedi ao meu pai perdão. Não, eu não falei com meu pai, eu te perdoo. Eu pedi ao meu pai perdão. Então, na experiência que eu tive, eu falava assim, pai, me perdoa. Por quê? Porque eu guardei ressentimentos, raivas daquilo que a gente viveu no passado. Das cargas que foram colocadas, porque ele não tinha entendimento, não conhecia Jesus, minha mãe também não conhecia Jesus, então nós vivemos uma família disfuncional, muito disfuncional, e foi muito, minha infância foi um pouco complicada emocionalmente, não financeiramente, não, mas emocionalmente foi, porque havia muitas brigas, muitas discussões, traições, bebidas, alcoolismo, violência, então eu cresci vendo isso. E aí aquilo ficou guardado no meu coração. Mesmo depois do meu pai ter convertido, eu ter convertido, eu não sabia, estava oculto a mim. Mas quando eu comecei a minha busca por ser curada, entender por que eu tinha certos comportamentos, o Senhor foi me mostrando. E aí quando o Senhor mostrou, você precisa perdoar o seu pai. Eu falei, Senhor, mas e agora? Porque ele faleceu. O que eu faço? E aí eu pedi a Deus, aí no dia que eu orei, uma oração sincera diante do Senhor, eu tive essa experiência. Na experiência, eu pedi ao meu pai perdão. Eu não falava com ele, pai, eu te perdoo por tudo que você fez. Não, pai, me perdoa. Só falei isso. E aí eu senti algo abrindo, fluindo. E logo depois disso, eu consegui sair do lugar que eu estava presa, sair do ambiente que eu queria sair já há um tempo, mas a gente não conseguia sair. Então eu entendi que há coisas, principalmente a falta de perdão. A falta de perdão deixa a gente aprisionado em lugares, em ambientes tanto espirituais como físicos. O meu ambiente era físico. Eu queria sair daquele lugar, só que eu não conseguia, não via sair. O Senhor me mostrou qual que era a porta que eu precisava entrar, a porta do perdão. Eu precisava perdoar o meu pai. Então eu perdoei. Deus me deu essa experiência. Por quê? Como que você perdoa alguém que já morreu? Como que você pede perdão para alguém que já faleceu? Só Deus pode fazer isso. E Deus fez. E aí eu vivi essa experiência. Então, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me levou a falar isso. Talvez você está precisando perdoar alguém. Você está preso num ambiente, num local, ou espiritualmente não está conseguindo avançar mais, não consegue ver crescimento, sente que está andando em círculos, as mesmas coisas acontecendo várias vezes, passa ano, entra ano, acontecendo as mesmas coisas, não há um avanço. Então, quem sabe você precisa perdoar alguém ou pedir perdão para alguém. Se é alguém que já faleceu, pede Deus, entrega isso aos pés do Senhor e pede o Senhor para abrir essa porta, porque só o Senhor que pode fazer isso, né? Só o Senhor que pode abrir uma porta para alguém que já faleceu, para você falar perdão, pedir perdão, perdoar, e queira isso de coração. E logo após isso vai ver que vai vir um avanço. Então a falta de perdão ela nos aprisiona e o perdão ele nos faz avançar. Então perdoe. Aqui Davi falou de algo que ele estava escondendo e ele precisou entregar para o Senhor. Então havia algo no meu coração, eu não entendia muito o porquê, mas eu sabia que existia um bloqueio e eu precisava perdoar. E Deus abriu essa porta para mim, perdoei. E depois disso eu saí do ambiente onde eu estava. Foi logo depois. Foi assim, acho que nem um mês depois que eu tive essa experiência, eu saí do lugar que eu queria muito sair e não estava conseguindo, não havia meios. E foi de uma forma assim, sobrenatural. Então, faça isso. Perdoe. Perdoe. Para você sair dessa prisão, perdão não tem a ver com a pessoa. Perdão não vai apagar o que a pessoa fez de errado. Mas vai te libertar, vai te tirar de um lugar de prisão. E olha aqui que Deus fala com Davi. Eu te instruirei, te ensinarei no caminho em que irás, te guiarei como os olhos. Então Deus nos instrui. Então, eu fiz um pedido ao Senhor, eu queria sair do ambiente que eu estava. O Senhor me fez também um pedido, você precisa perdoar seu pai. E aí eu aceitei o pedido do Senhor, perdoei, então eu vivi. Então Deus tem falado muito comigo durante essa semana sobre promessas do Senhor nas nossas vidas. O quanto que nós precisamos obedecer para viver promessas. Eu gosto muito de falar assim que a promessa do Senhor é como um ônibus.
Um ônibus que vai passando. E eu preciso estar no ponto para poder pegar esse ônibus. Eu preciso estar no ponto é o que? Obedecer. Então, quando eu obedeço, eu consigo entrar no ônibus que é a promessa de Deus. Então, eu pedi algo ao Senhor ilícito, não é algo ilícito, algo lícito. Eu queria sair do ambiente onde eu estava. E aí o Senhor, tá, ok, eu posso cumprir isso na sua vida. Porque Deus satisfaz os desejos do nosso coração, os desejos que são bons, que não ofendem ao Senhor. Deus satisfaz. Então, ele foi e me falou, você precisa obedecer nisso. Fui, obedeci, vivi. Então, eu tenho várias experiências assim com o Senhor, de pedidos que eu fazia ao Senhor, o Senhor também nos faz o pedido, e aí, quando a gente obedece aquilo, nem sempre é fácil, a maioria das vezes a gente precisa de força e coragem, como Deus falou para Josué, mas quando a gente cumpre, a gente vive. Outro exemplo que é bíblico, Ana queria muito um filho, ela queria muito um filho, e Deus precisava de um sacerdote, porque o sacerdócio havia se corrompido. O que ela fez? Ela fez um pedido ao Senhor. E Deus atendeu o pedido dela. Mas ela fez um sacrifício, que é entregar o seu filho ao altar, aquilo que Deus necessitar. Então, quando a gente descobre o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo atualmente na terra, no globo terrestre, na minha cidade, na minha família, o que Deus deseja que eu faça, qual que é o meu papel. Então, quando eu entro em conjunto com aquilo que Deus está fazendo, eu vou viver também promessas, eu vou andar no sobrenatural do Senhor. Então, pergunte ao Senhor, Senhor, qual o desejo do Senhor para minha casa, para minha vida, para minha família, para minha cidade, para o meu país, para o planeta, o que o Senhor deseja? Me inclua nisso. Me inclua naquilo que o Senhor está fazendo. Me ajude a enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, como o Senhor fez com Davi. O Senhor disse que iria instruir ele e ensinar o caminho. Me instrua no caminho. Me ensina, Senhor. Me dê um coração ensinável. Amém? E no final fala, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que é um cerco? É você estar no meio e tem algo ao seu redor. Então, quem busca a justiça do Senhor, quem confia em Deus, ele vai sempre se deparar com a misericórdia. À medida que ele caminha, ele vai sempre se deparar com a misericórdia do Senhor. Então, que nós possamos aplicar isso à nossa vida, confessar os nossos pecados ao Senhor, confessar os nossos pecados uns aos outros, não encobrir, para que a gente viva o sobrenatural do Senhor, para que nós possamos nos alegrar. Aqui está falando, estais alegres no Senhor. Regozijai vós justos, gritai de alegria, todos vós que sois retos de coração. Então, se a gente quer manter o nosso coração limpo, inocente diante de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados, porque o pecado, ele suja o nosso coração. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos desanima de estar com Deus. E Deus quer estar conosco sempre. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados e abandonar. Abandonar é muito importante, né? Não só confessar, mas também abandonar práticas que são ilícitas. E, às vezes, também pecados que estão ocultos, que a gente nem sabe que é pecado, mas quando nós vamos à presença de Deus, Deus vai falando conosco. Isso aqui é errado. Olha, essa atitude sua aqui não foi boa. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, perdoa a forma que eu falei. Senhor, me perdoa a forma que eu agi, que eu pensei. Que eu pensei em vingança, eu pensei em manipulação. Senhor, perdoa os meus pecados. E aí é onde Deus entra. É quando nós reconhecemos e pedimos perdão. É onde Deus entra e aí o orvalho vem, a bênção vem. Amém? Então, se a gente quer andar com o Senhor, entender os propósitos do Senhor, Deus é espírito. E aqui eu estou falando ao teu espírito, não a sua alma, não a sua carne. A carne não entende as coisas de Deus. Eu estou falando ao teu espírito. Perdão. Você quer sair desse lugar de prisão. Perdão. Amém? Então vamos orar. Pai, eu oro junto com os meus irmãos aqui, que sejam perdoados os nossos pecados, Deus. Se alguém confessou diante desse vídeo, diante da tua palavra, diante da tua presença, que sejam perdoados os pecados de todas essas pessoas. Que nós possamos avançar na graça e no conhecimento do Senhor, que nós possamos prosperar em tua presença e em todas as áreas das nossas vidas, que nós possamos ver a misericórdia do Senhor nos cercando em cada momento das nossas vidas. E seja repreendida toda palavra contrária contra nós, toda palavra de maldição que caia por terra em nome de Jesus, que nós possamos
a avançar, Senhor, através da tua presença. E em nome do Senhor Jesus, nós sejamos cobertos pelo sangue do Senhor. Não só nós, mas também toda a nossa casa, toda a nossa família. E nós possamos desfrutar do sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente. Que Deus te abençoe. O celular foi caindo, gente. É só começar a orar, o celular começa a escorregar. Mas tá bom, deu para ouvir. Amém? Então que Deus te abençoe.